Fala, Galo. Fui. Oração. Temos o tempo. Que oração? Temos tempo. Temos a noite adentro, aproximadamente 73 minutos.
Ele diz: assim tão cedo? Tudo claro. Não sou eu quem acende a luz. A música. Ei! Deixe que ela fale. A noite chegando, Mas ainda é tarde. depois do fim, Ainda será tarde. ainda Estamos fadados à repetição. duas nuvens, mais fixas do que atravessando o céu, aguardando o momento de serem empurradas pelo vento. Nessa hora que parece ser nada mais que um momento, tudo, pessoas e coisas. E como anda seu texto? Sendo escrito. Afastei-me um pouco dele agora. Me afastei. Tive medo de me perder nele. Depois tive medo de me perder dele. Acabo de voltar. Quando eu voltei, ele ainda estava lá. É sinal de que ainda está vivo. De que vale a pena continuar. Talvez a questão agora seja escolher e mostrar o que esconder. Como mostrar? Quem são? Começar a dar pistas do que se pode esperar dele. O que se revela quando se tenta esconder. Talvez procurar um nexo de causa. Talvez.
coisa sobre o seu passado? O momento é de colocar cada personagem no seu devido lugar. Eu escolho agir diante dos problemas e o outro que se torna vítima das situações. Num cenário de descrença absoluta, optar pela possibilidade de transformação ou se afundar no pântano das impossibilidades. Por que estamos juntos até hoje? Nós temos essa casa. Ela é grande, não queremos nos desfazer dela e apesar de semelhantes, De semelhantes. Ninguém diz de semelhantes, diferentes. Essa palavra todo mundo entende. de semelhantes. E talvez, é um talvez sim, as pessoas se aproximem justamente pelas Se diferenças. de semelhante e diferente significassem radicalmente a mesma coisa, um deles não existiria. Uma delas não existiria. Eu as palavras. estou E considerando o contexto, as palavras assumem o mesmo sentido. Isso facilita a comunicação. E em nome dessa facilitação, nós vamos condenar ao desuso palavras que são empregadas de maneira correta. Você. Você. Não, você. Você. Você quer mesmo falar sobre isso agora? Talvez se trate de um monólogo. O quê? Você já pensou sobre isso? Já pensei sobre o quê? Seu texto talvez se trate de um monólogo. Talvez. Apesar de nunca estarmos sós. Mas deixe-me voltar um pouco daqui. Me deixe! Ninguém diz deixe-me, é me deixe. Então me deixe voltar um pouco daqui, de quando ele diz como anda seu texto. Em que pé está? Ele anda de reflexões inúteis que tomamos como importantes, daí tudo peça. Recobram sua força, ocupam espaços significativos das nossas cabeças, talvez porque boas ideias surjam em lugares, em cenários aparentemente insignificantes. Estejam sempre passíveis ao esquecimento. Mas se persistem, começam a caminhar com as próprias pernas. Andar é fácil, difícil é sair do Dá lugar. um tempo. O que acontece agora? Um tempo? Eu estou lhe dando o tempo que você me pediu. Se é que é possível dar um tempo a alguém, foi isso que eu lhe dei. Continue. Temos essa casa, ela é grande, não queremos nos desfazer dela e apesar de semelhantes, somos irmãos. E optamos, por conta das circunstâncias, viver juntos. Optamos?
No meu modo de ver. No meu modo de ver. E fique claro que é no meu modo de ver, isso nos livrou de um casamento. Eu tive 2 pretendentes. E você aprendeu a tricotar. E por ser contemplativo, Você disse que eu sou contemplativo. eu disse que você aprendeu a tricotar. E por ser contemplativo, encontrou nesse trabalho um bom motivo para não fazer nada. Você disse que eu sou contemplativo. Sim, existem homens de ação e homens de contemplação. Discutir. Estou me referindo aos seres humanos. Discutir. Por quê? Essa ideia, essa hipótese sobre contemplação ou a origem da palavra humano? A ação. Tudo consiste em saber onde ela ocorre. Inclusive, essa minha atitude de não entrar em ação pode desenrolar a trama com muito mais intensidade. Discutível. Continue. Silêncio. O que foi? Fale. Eu falei silêncio. Você ouviu isso? Isso o quê? Um ruído, depois um eco. Não. Continue. Acabei. Temos essa casa, ela é grande, não queremos nos desfazer dela. Temos essa casa, ela é grande, não queremos... Ei. Espere. Telefone. Sim. Não. O que foi? Nada. Continue. Temos essa casa, ela é grande, não queremos nos desfazer dela, e apesar de dissemelhantes, somos irmãos e optamos por conta das circunstâncias viver juntos. E isso, no meu modo de ver, que fique claro que é no meu modo de ver, nos livrou de um casamento. Eu tive 2 pretendentes e você encontrou modos de ação que lhe permitem nada a fazer, apenas matar. Do tempo. É o que temos? Vida? É isso que temos? Você acha pouco? Cada pequeno progresso requer uma energia extraordinária.
Você conhece a pequena fábula? Qual? Pequena fábula. Esse é o nome da fábula. A pequena fábula. Não. Ah! Disse o rato. O mundo se torna cada vez mais estranho. No princípio, era tão amplo, tão vasto, que me dava medo. E eu continuava correndo, correndo, e me sentia feliz de ver ao longe, à direita e à esquerda, as paredes. Mas essas longas paredes convergem tão rapidamente uma contra a outra, que eu já estou no último quarto, e lá no fundo fica a ratoeira, para onde eu corro. Você só precisa mudar a direção. Disse o gato que depois devorou o rato, você conhece. O quê? A pequena fábula termina assim. Não! Você só precisa mudar a direção. Não conheço. Não conhecia. Silêncio! O que foi? Fale! Eu falei, silêncio. Você ouviu isso? Isso o quê? Um ruído, depois um eco. Não! Continue. Acabei. E o gato engoliu o rato. Eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir terminar o texto. Medo de não acabar bem. Medo ou angústia? O que você disse? De você não acabar bem, talvez? Muitos autores param de escrever porque tem medo. Será que Shakespeare, por exemplo, quando começava a escrever suas peças, já sabia como ia cair o pano? Tratando de tragédia, ele sabia o que ia acontecer, mas não sabia como ia acontecer. Aí no caso deles não se trata de um jogo de gato e rato. Será que rei e súdito fica melhor para você? Senhor e servo? Eu acho melhor a gente dar uma nova pausa. Um café? 2 cafés.
serve o café. Rubrica tem acento? Não. Didascália tem. Enquanto eu vai até a vitrola, rápido, e retoma a música que fora pausada do prólogo. Nada acontece enquanto tomam o café. Sabe o que eu mais gosto dessa música? O silêncio. Depois do fim. Isso quando eu consigo escutá-la sem trazer imagens mentais do passado. Quando eu trago imagens mentais do passado, eu esqueço de ouvir. Eu acho que os dois são uma coisa só. Lembrar e esquecer. Qual o contrário de escutar? Qual o contrário de escutar? Eu vou te ajudar. Vai até a biblioteca, pega o dicionário, abre e lê. Desentender, ignorar, desconhecer, desperceber. No seu caso, o que foi que aconteceu enquanto eu falava sobre a música? Eu estava costurando. Despercebeu, ignorou, desentendeu ou desconheceu? Apenas não ouvi. O estímulo sonoro, a vibração física não fez força suficiente no meu conduto Então auditivo. nós podemos dizer que você ignorou ou despercebeu. Eu apenas estava costurando enquanto eu escutava a música, exercendo o meu tácito direito de não fazer nada. Não acredito que eu disse isso. Talvez essa tenha sido a melhor fala que você fez até agora. Você prefere tricotar ou tecer? Tricotar. Tecer. Continue. O outro pega a sua caixa de linhas e agulhas, guarda tudo e fecha bruscamente. Não é isso. Eu procuro o cigarro, encontra e, sem tentar conter a irritação, acende e dá um trago longo. Pois quando ele fica nervoso, ele se permite fumar. Ainda é cedo. Ou então, porque não consegue parar
e diz: espere! E diz: Você ouviu isso? A biblioteca. A biblioteca. Sumiu. E você me diz isso assim? Como assim? Como assim, de chofre? Como de chofre? Assim. Sumiu. Desapareceu! Não está mais lá! Pena. Bem que eu ia tirar de lá ontem a primeira edição do Objeto Quase de Saramago. Como assim? Que... A biblioteca sumiu e você lamenta uma edição de Saramago? Não há mais biblioteca! Nem livros, estantes, paredes, o chão! Perdemos o chão, não há mais chão onde era a biblioteca. E você diz que não. O que é que você quer que eu diga? Fantástico. Fantástico. Então. Temos que fazer alguma coisa. É um momento difícil. Convém sermos meticulosos antes de dar o próximo passo. É um momento importante. Tudo que fizermos a partir de agora será... Espera. Continue. Eu fico parado a te olhar com um olhar mefistofélico, enquanto você caminha aturdido, pensando sobre o que pensar, afinal... Como a biblioteca pode ter sumido assim? Debaixo dos nossos olhos. As prateleiras com parafusos invisíveis. As paredes perfuradas. O pé direito alto, a madeira de lei da escada, o som dos passos. Os dejetos excretados pelos cupins que perfuravam a prateleira mais alta, a caixa antiga de cartas antigas, o mofo na poltrona no ranger, a poeira que resiste ao vento dia a dia, na escrivaninha as mariposas, nos livros, o voo noturno, as traças que perfuram os livros e, além de tudo, os livros. Até agora, era tudo concreto. Será? Quanto tempo uma traça leva para devorar? E eu que sempre duvidei de tudo, Perdido. Em algum lugar entre o cotidiano e o extraordinário.
que foi que você disse? Eu? Quer saber? Eu já li tudo que eu tinha que ler. Quer saber? Eu desisto. De quê? De escrever? Não. Desisto de você. Pena. O processo de Kafka. Uma edição de capa dura que meu pai me deu de presente. Eu gostava de olhar para ela. Eu gostava de tocar nela. Tinha um desenho na capa. Arte abstrata. Eu me lembro que toda vez que eu olhava, eu via uma imagem diferente. Da última vez, eu vi um lobo. Ele olhava para mim. Costumava, toda vez que via uma nova imagem, fechar os olhos por alguns instantes e depois abrir para ver se a imagem ainda estava lá. Assim. E lá estava ele. O lobo não era só uma imagem mental. E se for só o começo? Talvez seja. Poderíamos ter ido pelo caminho mais curto. Você não vai ver? O quê? O que restou do que era a biblioteca? Não, eu confio em você. Eu não preciso que você confie em mim. Preciso que veja. Preciso que veja para que nós possamos continuar. Que porra é essa? Que porra é essa, gordinho? Uma marca. Uma marca. É o que isso é. Nesse momento ele divaga, tentando lembrar o nome do inventor da geografia enquanto eu limpo a sujeira dele. Ele divaga, tentando lembrar o nome do inventor da geografia, porque além de geógrafo, ele era também matemático e ficava sempre em segundo lugar em todos os concursos de matemática que participava, por isso ele era conhecido como 02. Mas além de geógrafo e matemático, ele era também bibliotecário e dando expediente na biblioteca que trabalhava em Alexandria. Ele descobriu que no primeiro dia do solstício de verão, suas sombras projetadas em duas estátuas em cidades diferentes formavam ângulos diferentes. Então ele contratou um profissional especializado em dar passadas regulares Itinerante. e caminhou entre uma cidade e outra, e a razão entre a distância das duas cidades e a diferença entre os ângulos permitiu que ele fizesse
uma fórmula para calcular o raio da circunferência da Terra há 2.300 anos atrás. Aí nessa hora vocês vão pensar assim, há 2.300 anos atrás não, é só uma equação de triângulos. Enquanto eu limpo a sujeira dele, ele divaga tentando lembrar o nome do inventor da geografia. Erastóstenes de Cirene! Enquanto a casa desaparece! Podemos pedir ajuda a terceiros. Nesse momento, a humanidade somos nós. Essa frase já foi escrita. Diversas vezes. Mas é atribuída a um único autor. Nesse momento, tudo que existe sobre a face da Terra somos nós dois. Você já disse isso. Porque ela resiste! Essa combinação de letras e sons. Porque concilia o absurdo com o conceito de momento. Por isso será repetida inúmeras vezes, com certa presunção por parte de quem capturou no instante essa conjunção de sentido sobre a falta de sentido da existência. Se não capturou a própria existência no instante. Pagou o analista? Paguei. Em dinheiro. Freud disse que o analista tem que sentir as células deslizando por entre os dedos. Isso é seu? O que? O dinheiro? Não, essa frase eu tenho a impressão de ter ouvido antes. Ela é minha porque eu acredito nela. É nesse momento que o pensamento de quem criou a frase se concilia com o meu pensamento. Mas não é minha não. Eu ouvi numa peça de teatro. Arte. Mas você acredita que Freud disse isso? Talvez ele não tenha dito isso com essas palavras, mas isso é uma coisa que acontece na prática. A coragem de olhar para si. Uma conciliação do cuidado que se tem ao investimento que se faz consigo. Às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Olha só então. Isso é um elogio? Não. Isso é um Guimarães Rosa. A frase é de Sêneca. É, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, que ela faz a gente a coragem. Essa é de Guimarães Rosa. Ou de um estoico qualquer. Temos a arte para não morrer da vida. Temos a arte para não morrer da verdade. Foi o que eu falei. Então agora verdade e vida são a mesma coisa. Não. Deus é a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Jesus, agora ele acha que é Cristo. Não, agora ele está em Cristo. Ninguém vai ao Senhor sem antes vir até mim. João, Salmo 16, versículo 4. Amém. Quem está em Cristo não diz amém. Ok? Eu vou anotar isso. Não. Vou anotar, você tem razão. Quem está em Cristo não diz amém, você tem razão, eu vou anotar isso. Não vai anotar isso. Vou anotar isso, você tem razão, eu vou anotar isso. Quem está em Cristo não diz amém, você tem razão, eu vou anotar. Ó, anote aí.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, você não vai dizer isso. Você vai dizer isso. Já disse. Temos a arte para não morrer da verdade. A arte existe porque a vida não basta. Dizem a mesma coisa os autores, que são bem diferentes. Só trocam a morte pela vida e a vida pela morte. As duas principais características do ser humano são o medo e a preguiça. Eu não sei porque que você está me dizendo isso agora, mas nosso pai sempre dizia isso. Talvez daí surja a esperança. Talvez. Nosso pai lia Nietzsche. Não. Nosso pai desistiu de ler. Você sabe o que é engraçado? A biblioteca sumiu e você está aqui sentado na minha frente, divagando sobre coragem. Não há mais biblioteca, nem livros, paredes, o chão. Perdemos o chão, não há mais chão onde era a biblioteca e você aí sentado, falando comigo, reclamando de mim. Temos que fazer alguma coisa! Dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu O que posso. é isso? E sabedoria para saber a O que diferença é isso? entre Que elas. jogo é esse agora? Primeiro foi atribuído a Shakespeare esse pensamento, depois a Reynaud de Niebuhr. Ei! Niebuhr. É? Que pode nem ter lido Shakespeare. Agora eu mesmo, estou muito mais pedindo possuir esta capacidade, este discernimento de saber o que eu posso e o que eu não posso mudar, do que entrando num jogo ou fazendo uma citação. Afinal, temos que fazer alguma coisa. Esse pensamento é de São Francisco de Assis. Chama-se oração da serenidade. Poderíamos rezar. Poderíamos rogar. Esperança. Esperança eterna. Esperança eterna. Mas não para nós. Há esperança e esperança. Vivendo um dia de cada vez, confiando que o Senhor fará tudo por nós se eu me entregar à sua vontade. Assim, serei razoavelmente feliz nessa vida. Oh! Que é isso? Infinitamente feliz na outra, amém. E é isso agora? Você está rezando? É isso? Não. Eu estou fazendo uma citação. Terminando a oração da serenidade de São Francisco. Enquanto a casa desaparece! Podemos fugir. Você sabe que não pode fugir. Não podemos fugir. Silêncio! O que foi? Fala. Eu falei. Silêncio! Você ouviu isso? A
assim tão cedo? Vai e veja você mesmo. Os quartos. Sumiram. Você me diz isso assim. Como assim? Assim. De estofo. Como de enxofre? Assim. Sumiram. Desapareceram, não estão mais lá. Pena! Todos. Os quatro. Nesse momento outro, nesse momento outro consegue recuperar o porta-retratos com uma fotografia da mãe, e isso faz com que eles tragam reminiscências do passado. E em meio a essas lembranças, O que diria Édipo diante do oráculo quando ouve? Encontre o assassino do rei e terá fim a peste! Então Édipo diria: oráculo, fale mais sobre isso. Por favor! Édipo é uma tragédia. A peste que abate a cidade de Corinto não foi causada nem pode ser evitada pelos homens. é discutível. Ou pelas mulheres. Discutível. Continue. Acabei. A peste é só pano de fundo para o drama pessoal de Édipo, que revela Desvela, tira o véu. Inconsciente. Ele mata o pai e se casa com a mãe. Isso é só um recurso. Isso é só um artifício para mostrar que a moral é um recurso de autopreservação. É só um recurso, ele diz. A moral é só um artifício, como se fosse possível viver sem qualquer mediação da moral. Discutível. Continue. Tudo. O oráculo, a peste, a mãe, o rei assassinado só estão na história para que Édipo possa se encontrar com ele mesmo. Consigo próprio. Consigo próprio é o correto. E não é escolha estética, é acordo civilizatório. Consigo próprio é pleonasmo, vicioso. Consigo já faz pressupor que você se refere a você mesmo. A mim? Aquele que emite a mensagem. Como se suicidar.
suicidar, já deixa claro. A história de um autor que escreveu um livro e depois se suicidou. E Nada. O livro não era bom. pode é até cômodo ser lógico, mas é praticamente impossível sustentar essa lógica até o fim. Quem é? Eu tive um sonho. Conte. Eu não lembro. Só sei que sonhei. Certeza inútil. Meu pensamento havia sido enterrado vivo, mas isso foi a conclusão que eu tomei depois de ter pensado sobre meu sonho. Eu tive medo de lhe dizer isso. Porque dizer o que se pensa sobre o próprio sonho é o mesmo que se trancar do lado de fora de sua própria casa, depois jogar as chaves para dentro. Não tem mais os segredos que lhe servem de ponte para o outro. Então não tem mais o que descobrir parte. Desinteressado. Eu fiquei pensando, esse pedaço, o próximo, você podia gravar um áudio. Nessa hora, eles se dão conta que podem, talvez, recuperar coisas, que ainda não desapareceram. Estava imerso em água.
Era uma prisão líquida. Respirava, o que me fez conter o pânico. Como entre o sono e a vigília, eu cheguei a tocar meu rosto, tão real era a sensação de estar imerso em água e ao mesmo tempo se saber sonhando. Eu, dentro d'água, e um peixe, respirando a seco, com os olhos fixos em mim. Flutuava como que nadando no ar, com os olhos fixos em mim. Não tardou a sensação de sufocamento ao perceber que falava e não era ouvido. Que os movimentos da minha boca, quando dos gritos mudos, eram os mesmos que o peixe fazia para sorver o ar do lado de fora do aquário. E nada se ouvia. Podia pensar ainda, mas não era em nada diferente de uma pedra que eu mesmo pudesse. A fala, a minha voz, a ausência da minha voz me sufocou. Então eu acordei. A cozinha. A gente não vai trabalhar na cozinha? Fale. Fale. Fale o que quiser. No fundo, 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 você é um otimista. E não faça isso, não diga isso jamais. Eu não sou otimista. Você esconde o seu falso otimismo acomodando uma sucessão de mentiras. Escreve acomodando uma sucessão de mentiras. Eu não sou otimista. Nunca me permitirei a esse absurdo. Você carece de uma forma inteligente e útil de encontrar e expor o seu problema. Devagar sobre a vida, organizando belas palavras, não vai resolver a questão. Converse com seu drama. Converse com seu drama de forma que ele também seja o drama de outras pessoas. Caso contrário, continuaremos aqui presos. Dá uma pausa. Você só está preocupado que não se troque uma palavra do seu texto? Você só está preocupado com que não se omita sequer uma sílaba do seu precioso texto. Vive num mundo de fantasia. Olha, sinceramente, eu espero que você consiga achar o que você está procurando. A gravidade não pode ser vista, mas isso não significa que ela não existe. Ela que tem que dar conta do peso. Ela pode ser vista através das consequências, mas não pode ser provada. É uma questão de interpretação. As coisas estão sumindo debaixo do nosso nariz e nós não sabemos o que fazer. As consequências estão em nós, em cada mínima atitude nossa. Você quer problema mais evidente que esse? Como nós vamos resolver isso? Essa é a questão.
Cadê você? Eu estou aqui. Você me escuta? Sim. Nesse momento eles pensam que eles próprios podem estar desaparecendo. Luiz! Luiz! Tragam-me luz! Qual a esperança em Hamlet? Quando você tem consciência da questão que se coloca, você pode, ao invés de fugir ou se esconder, escolher o que vai fazer. A esperança de Hamlet é capturar nossa consciência. Essa talvez tenha sido a esperança de Shakespeare. Que, aliás, não tinha dimensão do que estava escrevendo. E só queria mesmo era fazer fortuna. Hamlet só quer vingar o assassinato do pai. E por que não faz? Sob que alegação? A aparição de um fantasma. O fantasma foi visto por ele e pelas sentinelas do castelo. Agora, imagine uma cena em que uma adolescente melancólica e soldados dizem ter recebido a visita de um fantasma. Fantasma esse que diz que o rei matou o próprio irmão. Não. Mesmo que eles levassem um a um para ver o fantasma, Ofélia, Polônio, Gertrudes, essas personagens, elas não têm voz para sustentar o testemunho. Seria até uma peça interessante, mas não resolveria a questão. Hamlet precisa de uma confissão. Hamlet precisa de uma confissão. Daí as máscaras da loucura e do teatro. Para fazer irromper a tragédia. Irromper? Irromper é melhor no texto escrito. Mas não é isso que a gente está fazendo. Você quer que seu texto chegue nas pessoas? Simplifique a linguagem. Você não vai perder a nobreza da sua escrita. A escrita também nos ensina a falar. Através de regras que não ajudamos nem a construir. Seja otimista. Quem sabe até novas palavras surjam quando você tiver encontrado a sua própria voz. Nós criamos. Nós, fala e escrita juntos, simultaneamente. Inclusive, no acordo, é se suicidar. Ou suicidar-se. Sabe o que é engraçado? A casa está desaparecendo e você aqui divagando sobre Hamlet. Mas foi você quem trouxe Hamlet. Eu não trouxe ninguém. Foi você quem sugeriu isso. Eu não sugeri nada. Só estava em estado de solilóquio, pensando alto. Eu ouvi seu pensamento. A frequência física chegou no meu conduto auditivo. Mas me deixe voltar um pouco daqui de quando ele diz: Hamlet precisa de uma confissão. Hamlet precisa de uma confissão do rei como prova.
para libertar os personagens sem voz que falam demais. Agora silêncio. Não, agora você pensa que é Hamlet. Ih, agora ele pensa que é Hamlet. Não! Não, agora... Não, agora ele só está começando a sentir a gravidade do Hamlet e pedindo sua cumplicidade. Palavras. 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 Não vai arriscar um trecho? Para chatear os imbecis, para não ser aplaudido, depois de frequências dó de peito. Para viver à beira do abismo, para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público. Não, um trecho de Hamlet. E assim, a reflexão faz de todos nós covardes. E assim, o matiz natural da decisão dá lugar ao doentio e pálido do pensamento. E empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, desviam-se do seu rumo e perdem o nome de ação. Agora, silêncio. Você ouviu isso? Isso que O som das coisas que desaparecem. banheiros. Os banheiros. Pouco importa. Temos o vaso. Não acredito. Trouxemos o vaso e deixamos o papel. Peraí. Maldição! Como pode um homem sobreviver a tal infortúnio do destino? O que foi que eu fiz a ti para merecer tamanha provação? Nem as dores dos amores mais profundos não correspondidos. A confusão de um luto mal elaborado, tampouco o achincalhe do amigo ignorante, nem mesmo ter que comer todos os dias esse trigo modificado, ou ficar sem os meus livros objeto, nada! Nada se compara a tão malsinada aprovação. Deixei você continuar só para ver até onde você ia com isso aí. Não se trata de uma comédia. Ah, não. Não. Então é de estilo que se trata. É de estilo que se trata também.
está tentando imitar os russos. É isso. Você imita os russos e diz que prefere Petersburgo a Moscou. Não é isso. Você imita os russos e diz que Tolstói é a sese máxima do espírito religioso, que Stanislavski inventou o método das ações físicas, que Chekhov pavimentou a ponte para o absurdo. Enquanto aqui faz um calor de rachar o coco, as tempestades saem levando a porra toda pela frente, e você só está preocupado em burilar o seu estilo. Peraí. O que é que você tem contra os russos? A que russos você se refere? A Grudranov, que vende vodka na esquina? Ou ao autor de Crime e Castigo? Sabe? Eu sei. Eu não sei o que me leva à ousadia de querer que você me compreenda. Você não tem medo de não conseguir terminar seu texto, não. Você tem medo de ser esquecido. É isso, medo. Medo você de desaparecer. Você só quer ser lembrado por ser um ser do mundo. Por lutar por causas que são maiores do que você, sob o pretexto de ajudar os outros. Mas na verdade você está perdendo a batalha para si próprio. Olhe para você. Olhe para você. Não para o seu corpo, para suas ideias. Defende a liberdade individual e o bem comum, mas não consegue levar isso para a sua própria vida. Não consegue conversar com sua própria fome. Me diga um impulso sincero longe do lastro do seu ar. Merda! Não, a merda não. Ele diz, solene, está acontecendo aqui uma coisa sobre a qual não é fácil falar. O que está acontecendo aqui? Sobre o que não é fácil falar? Sobre como nós chegamos a essa situação, sobre como nós deixamos tudo isso acontecer. Mas agora é sobre você. Sobre mim. É sobre você. Quando se vê diante de uma situação difícil, apela em ser espirituoso e recorre a esse seu humor cáustico, com um ar de superioridade de quem supostamente venceu o medo da morte. Mas isso é só um esquivo, eu sei, o que deixa ainda mais clara a sua angústia. Antes mesmo de se tocar, antes mesmo de se conhecer, essa busca desenfreada pela manutenção de uma identidade. Você só quer ser reconhecido para ter conforto material e ser feliz. Qual o problema em querer ter conforto material? Qual o problema em querer ser feliz? Como? Se você não sabe o que é felicidade. Como? Se o seu conforto é diretamente proporcional à miséria do outro. Como? Se o seu conforto é resultado de uma equação simples. Se a sua felicidade é sempre fruto, resultado de uma comparação. Se você se acalma na aflição absurda do outro. Como?
ele diz: assim tão cedo? Tudo claro? Não sou eu que acende a luz. Ah, a música. Ei, deixa que ela fale.